Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, altcoins, criptomoedas. Acredite, estes ativos, esta classe de ativos vai destruir o seu patrimônio, dilapidar tudo aquilo que você foi capaz de reunir ao longo de muitos anos. Você seguirá perdendo, perdendo e perdendo. Se você continuar a investir de uma forma bem específica. Eu quero te mostrar neste vídeo o que muita gente vem fazendo e vem encarando os próprios investimentos, o que acaba trazendo perdas consistentes, ao invés de trazer os ganhos consistentes. E é claro que eu vou te alertar, mostrar, deixar de forma mais transparente possível o que é necessário para que você reverta esse jogo, para que você entre na faixa de lucro consistente, ganho. Muita gente vai perder dinheiro neste ciclo. Acredite se quiser, ciclo de alta, absurda. E muita gente vai perder dinheiro. 95% das pessoas perde dinheiro em um bull market. E o meu trabalho aqui é te conscientizar através do conhecimento para que você não esteja neste percentual, para que você fique nos 5% que realmente ganham dinheiro nesse mercado. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de analisar o Bitcoin, analisar algumas altcoins e te mostrar exatamente o que as pessoas têm feito, que está afastando muita gente do lucro, eu peço a você, deixe aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã eu farei uma análise de dezenas de altcoins. E é por isso que eu peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Eu quero começar com pilares que estão afastando muita gente do lucro e que deveriam de fato ser usados para te dar a base para lucrar nesse mercado. Eu separei 3 palavras neste vídeo. Coloquei 3 palavras aqui. E essas 3 palavras, elas são a base daquilo que eu utilizo para ter consistência, para poder investir com muito pé no chão, sem medo, sem euforia, sem ficar acordado a noite inteira, olhando o celular, sem ficar o dia inteiro, sem falar com as pessoas que estão do meu lado. Eu sei o que muita gente está passando. Eu sei que muita gente não come, eu sei que muita gente está no trabalho agora e não conseguiu trabalhar porque não para de olhar o celular. Será que o Bitcoin está caindo? Será que o Bitcoin está subindo? Será que minhas altcoins estão subindo? Será que eu compro? Será que eu vendo? O que eu faço? Eu sei que muita gente está passando por isso. Sabe por que eu sei que você não dormiu, acordou de 15 em 15 minutos, não está falando com a esposa, com o marido, com os filhos, com o papagaio, com a tartaruga? Está trabalhando de forma bem fraca. Está desempenhando um papel no seu trabalho, no mínimo, ridículo? Eu sei disso porque eu vivi isso de 2008 a 2012. Eu perdi mais do que muita gente ganhou na vida inteira. E não porque eu tinha dinheiro. Não, eu coloquei tanto dinheiro no mercado ao longo de 4 anos que, olha, acredite, foi bastante dinheiro. E eu vivi uma prisão em que eu não conseguia sair. Eu ficava fazendo operações rápidas, curto prazo, lucro. Oh meu Deus, $1 milhão, $2 milhões, $10 milhões. Isso é o que eu estava focando. Rápido, rápido, rápido. Não tinha um plano, não tinha caixa, não tinha gestão, não tinha absolutamente nada. Tinha o quê? A análise gráfica. Eu sempre fui um ótimo analista gráfico. E eu era um ótimo analista gráfico também, mas só a análise gráfica sozinha serve de nada. Acredite, eu sei o que muita gente está passando. Foi por isso que eu fiquei pensando nesse vídeo
E eu quero trazer os pilares que me levaram a mudar, a sair desta prisão e começar a viver e começar a construir um patrimônio. Construção, não vem rápido, não vem do dia para a noite, não vem na velocidade da luz. E entenda, eu não estou nem falando de criptomoedas. Qualquer mercado financeiro permite que você tome riscos absurdos e que você perca absurdamente de forma consistente. Eu operava no mercado norte-americano, opções, e é como se a gente estivesse alavancando em altcoins, alavancagem de 10, 15, 20, 30. Era mais ou menos isso. Entenda o seguinte, qual foi o meu primeiro erro? Prazo. Eu queria tudo para ontem. Eu queria tudo para antes de ontem. Prazo. A primeira palavra que eu coloco aqui, que é um pilar. Prazo. Muita gente, eu vi muita gente reclamar ontem em vários vídeos, em várias redes sociais, em vários canais, muita gente reclamando do seguinte: meu Deus, eu comprei a 100 e agora o mercado está despencando. O que eu faço? Oh meu Deus do céu, eu estou desesperado. Eu já achei que estaríamos em 120, 130, 150 mil dólares. Eu comprei tem uma semana. Esta foi a fala que mais me deixou abismado. E agora está caindo e eu estou devastado. A gente caiu de 100%, de 100 mil para 95.300 nesse momento, 4,5%. Eu entendo que para quem nunca investiu e para quem vem do mercado mais tradicional, 5% é bastante coisa. Mas a primeira coisa que você tem que compreender no mercado financeiro é aonde você está se metendo. Qual é o nível de volatilidade, sobe e desce, que esse mercado acaba entregando? Ele é extremamente volátil, ou seja, sobe 10, 20, 30, 40, 50% e cai 10, 20, 30%? Ou ele sobe 2%, aí sobe mais meio, aí sobe 0,3%, aí cai mais 0,3%, aí cai 0,4%. Você tem que entender, inicialmente, quando a gente está falando de criptomoedas, é altíssimo risco e é volatilidade extrema. E entenda, essa volatilidade aqui, para quem já está há alguns ciclos, é risada, é piada. Tem até um meme que muitas vezes aparece em várias redes sociais, que é um cara dando uma risada. Nossa, o Bitcoin caiu 5%. E os traders antigos dando uma risada. Isso é uma brincadeira. Porque é realmente uma brincadeira. Para quem vivia volatilidades de 30%, 40% no dia, no Bitcoin, sem falar nas altcoins, era 60%, 70%. Volatilidade hoje é muito menor do que era antigamente, mas ainda assim é muito maior do que a gente tem nos mercados tradicionais. São décadas em que a gente tem os mercados tradicionais. E o mercado de criptomoedas tem 15 anos, 16 anos, para 16, 17 anos. Então é muito pouco, é um mercado muito novo. E a gente tem essa volatilidade. É por conta da volatilidade e do risco que a gente tem a capacidade de ganhar muito dinheiro. Então o primeiro ponto é, você vai ganhar dinheiro no curto prazo? Claro que não. Não existe dinheiro no curto prazo. Não existe dinheiro no curto prazo. Vou repetir, não existe dinheiro no curto prazo. Eu quero lembrar, só está chorando, eu vi uma choradeira enorme, só está chorando quem não entende onde está se metendo, onde está se enfiando. O mercado cripto, embora ele seja extremamente volátil e de risco, ele só sobe. Olha isso daqui. Quem comprou fevereiro de 23, só lucrou. Quem comprou em maio de 23, 10 de 23, 11 de dezembro de 23, quem comprou 11 de março de 24, quem comprou 18 de novembro de 24,
todo mundo está no lucro. Quem não está lucrando? Quem comprou no topo, 16 de dezembro de 24. Aí sim. Somente quem comprou o topo não está lucrando nesse momento. Ah, Luan, mas a gente está falando, então, de Bitcoin. E as altcoins? Grande parte das altcoins está tendo movimentações de alta. Grande parte das altcoins está nesse cenário aqui, ó. Olha só. Valorização. Ah, Luan, mas tem ICP que não está em uma valorização. Tudo bem, mas está em uma acumulação. Quem não lucrou? Quem comprou o topo de março e comprou o topo do começo de dezembro. Só isso. Só que a gente está em uma acumulação, uma lateralização. E aí que eu chamo a atenção para o longo prazo. Longo prazo. Para o mercado cripto, para quem está chegando agora, nem é tão longo prazo assim. Por quê? O longo prazo. O que é este longo prazo? A gente deve ter mais... Eu chuto menos, tá? Mas a gente deve ter no máximo 1 ano, até o final desse ano, de bull market, de alta. E os 20% de tempo, ou seja, os 20% finais do movimento de alta, representam os 80% da alta. Não para o Bitcoin, mas para as altcoins. O que eu quero dizer? A gente tem um impacto absurdo nas altcoins no final desta fase de bull market, que a gente chama de alt season, que é este movimento em potencial que acontece quando o dinheiro começa a fluir do Bitcoin para as altcoins. A gente já começou esse movimento, só que a gente está na fase de acumulação. Esta fase aqui é a fase de acumulação da dominância. Quando a gente tiver esse pivô de baixa, a gente vai ter uma aceleração muito agressiva. Tem muita gente que está olhando para o movimento da seguinte forma. Eu queria que acontecesse para ontem. E muita gente esquece que o mercado não é um jardim de infância que vai atender aos coitadinhos, os mimizentos, aos choradeiras. O mercado, ele vai ter o seu movimento de aceleração, consolidação. E é na consolidação, é no medo que a gente compra, que a gente se aproveita das oportunidades. Sem esquecer que é o longo prazo que traz o retorno. O que eu estou falando de longo prazo? Por que eu estou falando de longo prazo? Porque é necessário que você compreenda que é ao longo de semanas, meses, que o movimento ele é construído e que ele acontece. Então a gente está vendo, depois de uma consolidação de 8 meses, não acredito que a gente vai ter mais 8 meses, uma consolidação de 8 meses, a gente teve uma valorização de nada menos do que 66% no maior ativo. As altcoins tiveram acelerações, só que elas nem chegaram ainda à fase crítica. O que eu estou querendo dizer? Não adianta nada você ficar com uma expectativa de curto prazo para algo que não é de curto prazo. Quem que ganha dinheiro no curto prazo? Quem vai vender para você um produto de curto prazo? Quem fica vendendo o seguinte: você compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Quem fica vendendo isso para você é quem tem a bola de cristal. Nunca vai acertar. Vai falar que acerta, mas na verdade nunca vai acertar. E vai ganhar dinheiro o quê? Vendendo para você um produto de day trade, um produto de investimento de curto prazo. Aí eu quero só trazer para a realidade. Como é que o Jorge, que tem 2 filhos, esposa, acorda às 5 horas da manhã, chega no trabalho às 7 horas da manhã, vai fazer para ficar o tempo inteiro monitorando o mercado para comprar, vender, comprar, vender, vender, comprar, comprar, vender, comprar, vender, vender, comprar, vender, comprar, comprar, vender, sendo que ele também está de olho no macro. Não, eu estou de olho no macro, porque eu assisto o Luan também, e a gente tem uma construção gráfica macro aqui que está saudável.
Então, eu vou olhar para o macro, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui. Esse é o Jorge, coitado, que tá ali enfrentando o dia a dia, tá trabalhando, tá na batalha, tá ali conquistando aquele suado dinheiro e tá tendo que ficar fazendo day trade. Se realmente acha, você, Jorge, que você vai lucrar neste caso, não, gente, não vai lucrar. Eu conheci muitos day traders, muitos investidores de curto prazo e um deles só teve lucro por um prazo mais elevado, 3 anos lucrando. Ganhou 27 quilos, fumava 2 maços por dia, isso não acontecia antigamente. Comprou um carro importado, uma casa na praia, no entanto não dormia, tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para treinar, remédio para você sabe o quê. Entupido de remédio, a saúde destruída e a parte mental nem se fala. A parte mental acabada. Conquistou algumas coisas do zero, só que chegou num momento que pifou a cabeça. Teve o seu sucesso? Teve, por 3 anos. E eu conheci centenas. Somente um teve esse sucesso, em day trade mesmo, diariamente, operando. Somente um teve esse sucesso e depois teve uma queda estrondosa, absurda. Quais são os que mais ganham dinheiro na minha humilde consideração, experiência e vivência? Quem investe para longo prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai ter um ataque cardíaco se você comprar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? E não é o melhor exemplo do mundo, mas eu vou te dar um exemplo. Você comprar Pendle, todo mundo gosta de Pendle. Você comprar Pendle aqui, tá? A 5,35, Pendle tá a 4,30. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Pendle está derretendo. Pendle está despencando. Pendle está indo para o buraco. Essa é o que muita gente pode estar enxergando se está com uma visão de curto prazo. Quem está com uma visão de curto prazo vai ser destruído por esta visão. Porque é o seguinte, o mercado ele é soberano e ele vai fazer movimentações em uma faixa de acumulação ou até numa tendência clara de alta. A gente vai ter movimentos de aceleração, correção, base de preço, aceleração. Isso acontece. Se toda vez que você comprar e o mercado cair, você se desesperar e vender, o que vai acontecer em uma tendência de alta? Isso aqui é uma tendência de alta, tá? Isso aqui é tendência de alta. A gente segue formando bases de preço. Se em uma tendência de alta, antes do mercado ter o seu movimento mais agressivo de baixa, tá? Você olhar para um ativo e falar, cara, ele está despencando, só porque você comprou ele mais caro e você acabar vendendo, o que pode acontecer é o mercado de fato formar uma base de preço e simplesmente seguir em alta. E o que vai acontecer? Você vai comprar topo. Esqueça, é isso que vai acontecer. Você vai comprar topo. Você vai comprar topo. Por quê? Porque você vendeu no medo. Se você vendeu no medo, você vai comprar na euforia. Porque você está com uma visão de curto prazo. E além de uma visão de curto prazo e não de investimento, porque você provavelmente coloca 100% do capital em um ativo. Ao invés de você construir uma carteira, dividir essa carteira de forma inteligente, o que você faz? Porrada. Porrada. E aí essa porrada, caramba, lógico, pô, eu coloco ali 100 mil, cai 20%, meu Deus do céu, aí eu também me assustaria. Só que, será que eu não estou investindo da forma errada? Eu não estou construindo a minha carteira da forma errada? Quer dizer, não tem nem construção de carteira, tem um investimento. Será que eu não estou tomando uma decisão que é amadora e eu estou agindo pelo medo? Sim, com certeza a resposta é sim.
Mas como então eu me protejo? Como eu não vou me deixar abalar por um movimento como esse? Pô, louco, você é louco, cara. O Bitcoin estava em 102, agora ele está em 95. Como é que você não se abala? Como é que você não vai se abalar com um movimento como esse? É óbvio que eu já tenho uma casca, eu estou há 700 milhões de anos neste mercado. Então eu não fico mais preocupado com esse tipo de movimentação. Só que, como que eu me blindo deste tipo de movimentação que a gente está vendo hoje? Simples. Com o segundo P aqui dos nossos pilares. Planos. Eu tenho plano. Se o mercado cair, eu vou fazer isso. Se o mercado subir, eu vou fazer aquilo. Eu não tento adivinhar. Você já percebeu que eu não tento adivinhar o que vai acontecer? Eu não tô nem aí pro que vai acontecer. Por quê? Porque antes, toda segunda-feira, eu traço um plano de investimento. O que isso quer dizer? Eu tenho um plano de investimento macro. É um investimento, o mercado está fazendo isso e isso, está numa tendência de alta, formando bases de preço, acumulando, e a gente está vendo uma tendência de alta. O plano macro é levar os investimentos que foram iniciados neste ponto até este ponto aqui, que é o ponto de topo do mercado. Ponto final. Esse é o plano macro. Ele, obviamente, é muito mais detalhado do que esse, mas esse é o plano macro. Só que além do plano macro, eu tenho os planos micro. Planos micro. Toda segunda-feira eu detalho os planos micro. Por que eu faço isso? E antes de te explicar, vamos lá, né? Eu tô dando uma mega aula. Se você chegou até aqui, eu quero que você digite Bob Esponja Bitcoin. É isso, melhor. Bob Esponja Bitcoin. E eu quero também te pedir, se inscreve no canal, meu. Se inscreve no canal, deixa o like. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Ajude o canal a crescer. Eu só estou te pedindo para você se inscrever e um like. Estou te dando uma aula aqui. Você não me reclame, que é uma aula assim, séria e bacana. Brincadeiras à parte. Se inscreve no canal, é Bob Esponja Bitcoin. Seguinte. Por que eu não sou pego de calças curtas? Por que eu não fico sem cabelo? Brincadeiras à parte, já estou sem. Por que eu não fico desesperado quando o mercado está fazendo um movimento ou outro? Por que eu não saio correndo, gritando, oh meu Deus, corram para as colinas ou isso ou aquilo? Muito simples. Eu simplesmente traço planos de curto prazo. O que são esses planos de curto prazo? São os planos válidos para a semana, que visam traçar quais são esses cenários possíveis e eu coloco os movimentos que eu vou fazer em reação a esses movimentos. Vou te explicar. Se o mercado simplesmente cai e vai para um ponto X e tem uma base, eu vou agir de uma certa forma. Se o mercado subir aqui e fizer este movimento, eu vou agir de uma certa forma. Se ele está formando uma base de preço no gráfico diário e tiver uma reação aqui, eu vou agir de uma outra forma. Poxa, Luan, mas é fácil falar agora, né? Analista do presente é fácil. Analista de obra pronta, engenheiro de obra pronta é fácil, não é verdade? É, mas obviamente, eu mostro o que eu faço antes. Tá aqui. Grupo Premium. Este é um dos grupos fechados que eu possuo. E eu entrego 100% do que eu faço. Meus planos, meus investimentos, a minha carteira de investimentos, os meus trades. Você tem acesso à metodologia por trás dos meus investimentos, estratégias por trás dos trades e as minhas compras. Você tem acesso a rebalanceamento de carteira, vendas, tudo que eu faço, você tem acesso. Diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo. Você tem acesso completo a tudo neste programa que tem o Premium, Grupo Premium e o Grupo do Desafio. São esses dois grupos fechados no Telegram. Eles custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E você ainda conta com um desconto em parceria com a corretora BitGet. Se você quer mais informações sobre tudo que a gente entrega, link na descrição, você vai entrar no nosso grupo geral.
Depois que entrar no nosso grupo geral, vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat que nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Seguinte, o que eu faço? Eu mostro antes. Segunda-feira, 16h55. Eu trouxe 2 cenários desenhados e ao final da noite, aqui a gente tem às 21h27 da segunda-feira. Segunda-feira a gente estava aqui, tá vendo aqui, ó? Segunda-feira a gente fechou aqui. Eu trouxe para os integrantes os meus planos. Tá aqui, ó, Bitcoin sendo gravado a $102 mil, tá? Isso aqui é um vídeo de 22 minutos. O que eu detalhei para o meu time? Eu detalhei planos de reação que eu tomaria e vou tomar diante de certos movimentos. Então, o que eu fiz de forma prática? Eu peguei e eu trouxe para o momento futuro o que poderia acontecer. Eu falei de forma bem clara, a gente precisa, para um pivô de alta, tá? A gente teve topo, fundo, topo descendente, fundo duplo, acelerou, primeiro topo. Estamos formando um fundo ascendente. Este é ainda um padrão de alta. Tem características de alta em movimentação indicando alta. Essa é a maior probabilidade. Só que, para que a gente tivesse um cenário extremamente bullish, a gente tinha que fechar acima da máxima do dia de alta. Ou seja, do pivô de alta. Porque a gente precisa de confirmação. Se não houvesse esta confirmação, poderíamos ver uma correção para testar a área da média de 50 dias, um mini Fibonacci que a gente tem daqui a aqui, tá? Se a gente considerar tempos gráficos menores, a gente poderia ter uma retração, e a gente está vendo uma retração neste momento. A retração está nesta casa aqui, a área de ouro de Golden Pocket deste fundo para este topo, tá? A gente tem aqui um possível cenário de formação de base de preço no gráfico diário. Foi isso que eu expliquei. Se isto aqui se sustentar e a gente começar a ver uma rejeição, então se a gente sustentar e a gente começar a ver uma rejeição, pode ser que a gente sim ative um plano A. No plano A eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Foi o que eu expliquei. Então, no plano A, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. A gente não teve o plano A ativado. Maravilha? Eu agi? Não fiz absolutamente nada. Por que eu não fui às compras? Porque eu comprei no dia 20, no dia 23, no dia 30. Então eu tenho compras muito boas. Eu não preciso sair correndo. Inclusive, eu me preparei para movimentos eventuais de baixa. A gente já vai falar sobre isso. O que eu olhei? Tá bom? Se a gente não teve ainda uma rejeição, e um detalhe, a gente ainda está vivendo o que pode ser o plano A. O plano A pode me trazer, até o final desse dia, o dia de amanhã, uma movimentação, forma a base de preço, e eu vou atualizar este plano para os meus integrantes do Premium e Desafio. A gente pode ter esse movimento, o que caracteriza de uma forma diferente, e entenda, a gente sempre faz ajustes, mas é a ideia macro que a gente tem que ficar de olho, tá? Aqui a gente pode ter um fundo ascendente mais extremo, e aí sim um cenário de alta. Se ele confirmar, maravilha, a gente vai agir de uma forma específica. Detalhei já para os integrantes. Se isto não acontece, a gente não vê a rejeição, a gente começa a ver uma alta, uma recuperação, a gente forma um topo descendente e a gente vai beliscar faixas inferiores. Por que a gente vai fazer isso? Eu expliquei. Expliquei, ó, queda, forma um topo descendente e aí perde esses fundos, vai atingir faixas bem inferiores. Será que isso daqui pode acontecer? Oh meu Deus, é menos provável? É menos provável, uma vez que a gente teve uma aceleração. Só que eu não tenho como adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu faço o contrário. Eu me preparo para os cenários, por mais improváveis que eles possam ser.
E eu sempre estou prontíssimo para o pior cenário. No meu caso, eu estou comprado e tenho um caixa. Poxa, qual que é o pior cenário para mim? É o mercado cair, é o mercado buscar faixas bem inferiores. Mas é um pior cenário de curto prazo. Por quê? Porque é a expectativa. E é aí que mora o perigo. É a expectativa. Se existe uma expectativa de curto prazo, isso pode me afetar totalmente do ponto de vista psicológico. A minha mente pode pregar peças. E aí eu posso agir pelo medo ou pela euforia. Se eu tenho uma expectativa e não tenho um plano, acredite, por mais experiente que você possa ser, por mais dinheiro que você possa ter, você vai fazer caquinha. Por quê? Porque você não é um robô, você não é uma inteligência artificial. Você é um ser humano. E toda e qualquer coisa que acontece no seu dia vai te afetar e basta um erro para que você tome uma decisão que vai destruir o seu bolso, o seu lucro, ou vai até te trazer para um cenário totalmente emocional, de tomar decisões emocionais, com base nas emoções e não com base analítica. Então o que eu estou te alertando aqui? Planejamento. Eu faço isso toda semana. Todo mundo que é integrante do prêmio está me assistindo? Comenta aí. Toda semana não tem plano? Toda semana tem plano. E aí eu apresento esses planos, por quê? Porque quando você conhece os planos, você conhece os cenários, você se prepara para esses cenários, você consegue viver. Este é o ponto. Uma vez que você consegue viver com a volatilidade do mercado, você consegue trabalhar, dormir, ter relações, você consegue investir de forma saudável. Você não vai investir de uma forma que é danosa para a sua vida. Não, você vai investir de forma inteligente. Porque você vai tomar ações com base em dados, com base analítica, não com base emocional. Só que como que você vai tomar essas decisões se você não tem caixa? É o que eu sempre falo. É o caixa infinito. Você quer uma aula inteira de caixa? Descrição, tá? Descrição do vídeo. Lá no final vai ter aula de caixa infinito. Assiste essa aula. Mas eu quero lembrar o seguinte, a gente sempre tem que ter uma exposição e um caixa. O caixa não é um número, o caixa é um percentual dos seus investimentos. Por favor, assista a aula que está aqui na descrição. Eu só consigo trabalhar nesses planos, por exemplo, eu tenho um cenário de ativação, de movimentação específica, blá, 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 e eu vou usar o meu caixa. Como é que eu construí esse caixa? Fiquei colocando mais dinheiro? Não. Meu caixa é um percentual do valor total que eu tenho investido. Quando o mercado, agora vamos lá, trouxe valorizações em AXBT, eu vendi parte dos minhas AXBT aqui. Belíssimo retorno. Vendi aqui, ó. Que outro ativo? AVE. Outro ativo. Vendi aqui, ó. 371. Já falei algumas vezes. Vendi aqui. KSM. Será que eu tenho KSM aqui nessa lista? Sei lá. KSM. Deve ter aqui. KSM. KSM. Eu vendi KSM. Eu investi aqui nessas áreas, eu vendi aqui em 52 e alguma, não, 51,50, recomprei aqui, ó, em 29 dólares, não recomprei aqui embaixo, mas recomprei em uma oportunidade. Só que o que eu tô querendo te trazer? Vários ativos que eu tive lucro, conforme o mercado subia, eu fui fazendo realizações pontuais. Obviamente, fui comunicando aos times, prêmio e desafio. Mas eu fui realizando, por quê? Conforme o mercado sobe e ativos específicos entram em uma faixa extrema, se o mercado, porventura, corrigir, e ele tem, sim, correções no meio do caminho, o que eu vou fazer? Cara, eu vou capitalizar, vendo aqui, fecha um pouquinho aqui, um lucrinho acolá, um lucrinho aqui, um lucrinho acolá. O meu caixa vai aumentando. Então eu saio de, exemplo, 100 mil dólares para 150 mil dólares e eu quero ter 10% de caixa, por exemplo. Se eu bati 150 mil dólares, eu tenho que realizar
5 mil ali para ficar com uma proporção. Tem que ser a proporcionalidade. Eu tenho que ter essa proporção. Para que eu tenha essa proporção, o que eu preciso fazer? Realizar lucro. Se o mercado volta de 150 para 100, eu realizei lucro, fiquei ali com os meus 15%, só que com os 10% antes, só que com a queda, o meu caixa vira 15%. Se eu quero os mesmos 10%, eu tenho ainda a capacidade de comprar esses 5%. E aí eu compro. É o meu dinheiro de oportunidade. Então você não tem como ter lucro neste mercado se você não realizar lucros pontuais e ter caixa. Eu venho colocando sempre dinheirinho no bolso, dinheirinho no bolso, dinheirinho no bolso. Eu estou em busca, sabe do quê? Do all-in. O meu all-in vai ficar para um movimento de baixa do Bitcoin, que me leve a uma faixa de retração mais importante, que me leve a um movimento mais agressivo. Eu tenho esse caixa para isso. Eu poderia liberar mais dinheiro, ou seja, poderia realizar mais lucro? Sim, eu tenho ativos com 700% de lucro, outros com 600%, outros com 550%. Tenho vários ativos assim. Eu preciso? Eu, pessoalmente, não. Mas cada integrante, cada pessoa, cada integrante do prêmio, desafio, vai avaliar o cenário. Mas é muito mais fácil quando você conhece o quê? Os piores cenários. Se você conhece os piores cenários e você entende este pior cenário, o que você tem que fazer? Cara, você tem que se posicionar, você tem que se preparar. Não adianta você só olhar para cima no curto prazo. Aí o mercado cai, você se desespera e você acha que é bear market. Aí você faz um short. O que vai acontecer? Muito provavelmente, a gente forma um fundo ascendente. Isso é probabilidade. A gente não está de crença aqui. A maior probabilidade é forma um fundo ascendente. Aí a gente vai testar este ponto. Pode ser que a gente forme um topo descendente. E aí sim a gente case com este movimento. Só que se isso aqui acontece, eu tenho que estar pronto. Só que eu não posso só olhar, agora caiu, eu vou vender. Não, agora vai subir, eu vou comprar. Isso aí é a melhor forma de você perder dinheiro. Não existe como você lucrar se você está comprando caro e vendendo barato. Não existe. É matemática. O que você pode fazer é prazo. Não é curto prazo. Esquece isso. Não tem risco. Claro que tem risco. Não dá para fazer 20, 30, 50 vezes? Dá, mas tem risco. Não é poupança. Você não quer risco? Poupança. Você não quer risco? Um cargo público e aí poupança. Acabou. Não tá errado. Não é ruim. Só que você, é exatamente o que muita gente fala. Você consegue um cargo público em uma prefeitura pequena. E você quer ficar multimilionário? Não tem como. Não existe como você fazer isso. Pelo menos não de forma legal. Por quê? Porque você tem ali um salário que é base com o orçamento da prefeitura, é uma cidade pequena, mas você tem estabilidade, ou seja, você tem menor risco. É o mesmo que a gente está falando de investimento. Você quer ter um ganho de 50%, 100%, 500% na poupança? Não tem como. Então, retorno é risco. Só que você tem que olhar para o longo prazo. Não existe retorno elevado no curto prazo. Esquece. Que nem trade, 1 milhão de trades. Para fazer trade, você tem que ter toda essa base aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui, você tem que dominar absurdamente. Porque trade é timing, é gestão, é parte mental, blindada. Tem que tomar muito cuidado. Então, por favor, use esses 3 pilares. Construa esses 3 pilares na sua cabeça. Prazo não é de curto prazo. Não existe isso. Não é fácil. É difícil. Eu estou 40 minutos aqui para te explicar um negócio da forma mais simples possível, que demorei muito tempo para aprender e para construir, para consolidar. E que me traz consistência. Plano. Você tem que ter plano macro, plano médio, plano micro. Tem que ter plano de compra, plano de investimento, plano de realização de lucro. Você está achando que é difícil comprar? Oh, meu Deus, você vai ver quando tiver tudo explodindo para vender. Caixa. Galera, caixa, caixa, caixa.
E outra, não dá para você ignorar que você tem que estudar os projetos. Por exemplo, vamos lá em Pendle. Pendle está tendo uma forte queda. O RSI de 4 horas e vários projetos estão assim, tá? Vários projetos estão assim. Olha o RSI de 4 horas. Só que não adianta eu falar para você, nossa, Pendle tá numa faixa espetacular. Se você não tem uma carteira construída, se você sequer sabe construir uma carteira equilibrada por setor, por alfa, mid cap, gema. Se você não entende a base, não adianta você comprar Pendle, colocar 100% do seu capital aqui, lucrar 20% e achar que tá rico e que Pendle vai subir infinitamente. A gente tem que entender a parte gráfica, mas tem que ter uma estruturação. Tá? Então, para você que está estruturado, para você que sabe do que eu estou falando, a gente está vendo vários ativos em ótimos pontos. Vou repetir, vários ativos em ótimos pontos. O Total 3, ele está tendo uma movimentação muito saudável. Olha só, Total 3 está tendo um pullback de todo esse movimento de alta. A alta, a gente teve toda a acumulação, rompimento, teste, fundo ascendente potencial para a continuidade de alta. Isso é um cenário que pode se confirmar. A gente tem a média de 50 dias aqui também no Total 3, que é importante, é relevante. Média de 50 dias, que se for recuperada no Bitcoin, pode sim mostrar que a gente teve apenas um fundo ascendente. O que eu estou de olho? A gente teve aqui, tá? Gráfico de 1 hora. A gente está vendo aqui uma divergência de alta. A gente tem quedas no preço. Tá? Vamos lá, quedas no preço. Aqui, fundos mais fundos com fundos mais altos. A gente teve também o RSI de 4 horas chegando num ponto crítico. A gente teve uma alta no gráfico diário bem extrema. Tá? A gente teve uma alta no gráfico diário bem extrema, foram 7 dias de alta para um fundo ascendente, a gente está numa fase de acumulação. No entanto, a gente tem fundo, topo mais alto, fundo mais alto, então isso aqui ainda é uma formação de alta, a gente vai ter que ficar de olho para este cenário aqui, para formar um topo descendente e aí perder. Só que nisso você já está consciente que isso pode acontecer, você vai se preparar, você vai criar um plano, você vai construir um plano. Só que o ponto principal é, a gente não vai só cair. Mesmo que a gente caia, o que eu tenho falado, a estrutura macro é de alta. Então a gente tem que olhar para o aproveitamento dessas oportunidades. E não é só Pendle, tem uma quantidade gigantesca de projetos que estão batendo o RSI de 4 horas em sobrevenda extrema, tá? Arweave, a gente bateu o RSI de 4 horas extremo, Pendle tá lá extremo, a Aave, a gente tá numa faixa extrema, então lembre-se, a gente está numa construção de alta, numa tendência de alta para uma correção muito oportuna, lembre-se disso. Só que não fique só com a crença cega de alta. Você tem que estar pronto para os 2, 3, 4 cenários. São os planos. É olhar para o macro está indicando alta, maravilha. E se preparar para eventuais correções, que continuarão a acontecer. Mas quem olhar para o curto prazo vai falar assim, bear market. E quem fala bear market em uma estrutura de alta, quem aposta na queda em uma estrutura de alta, no longo prazo vai perder. E vai perder muito. Então, fuja da turma que perde consistentemente. Foque na base, que aí sim você vai ganhar dinheiro de verdade. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.